se eu falasse para você que tem uma forma de você alavancar o seu patrimônio, seja da sua família, do seu negócio, pagando 0 de juros e ainda tendo resultado para sua família, você ficaria aqui até o final desse episódio? Será que é verdade? Será que é possível? Será que tem milagre? É isso que a gente vai descobrir hoje com os nossos convidados que vão responder uma dúvida simples. É possível fazer do consórcio um bom investimento e ter resultado? Por isso a gente trouxe eles, que são especialistas nesse assunto, já deram muito resultado dentro de Belém e todo o Brasil, que é o Wander e o Ariel, que são sócios e responsáveis pela MI Investimentos, que já tem aí diversos cases no mercado, e é uma honra para a gente estar recebendo, para tirar essa dúvida, que eu confesso que também é a minha dúvida. Sim, consórcio dá resultado ou não? Muito obrigada por estarem com a gente, é uma honra esse bate-papo que a gente vai fazer. E queremos descobrir se realmente isso é um mito do mercado ou se tem um fundo de verdade. Obrigado pelo convite, é um prazer da gente estar aqui com vocês, falando de um assunto tão importante, né, e tão relevante para as pessoas, né? Tanto para as pessoas físicas quanto também para as pessoas jurídicas, para o empresário, para o investidor, né? Então a gente vai trazer para vocês informações potentes nesse bate-papo, onde eu tenho certeza que a gente vai poder esclarecer bastante pontos importantes desse mercado de investimentos, trazendo aí insights de mercado e o que nós fazemos, né? O que a MI Investimentos hoje faz a nível nacional. Vamos falar aqui do norte do Brasil, onde a gente fica aqui residente, e também vamos falar bastante também de São Paulo, que é um mercado potente econômico, e vamos trazer informação forte para todos os nossos ouvintes aí, todo o pessoal que está com a gente nos assistindo. A gente estava conversando nos bastidores, só para orientar aqui as pessoas, a gente estava falando muito sobre como o consórcio é algo que às vezes não é considerado um investimento. E aí, Ariel, eu queria que você se apresentasse, que também já começasse respondendo aí essa dúvida do porquê que consórcio não é considerado investimento. O primeiro de tudo é que, sim, é possível usar de todas essas soluções que você disse lá no início. E é uma polêmica, né? Eu adoro, na verdade, essa polêmica de consórcio é investimento, consórcio não é investimento. Eu sempre falo que depende. Tá? Se o consórcio for feito da maneira certa, com as pessoas certas, com a estratégia correta, com pessoas que têm realmente conhecimento e não só aquele cara que empurra o produto consórcio, que é como tem sido vendido durante todos esses últimos anos, tem sido muito mal vendido, mal apresentado, mal abordado e, por conta disso, mal visto. Por quê? O que não entrega resultado, geralmente a gente encontra argumentos negativos, né? O consórcio, sim, ele pode se tornar um investimento se for feito de forma mais planejada, se for utilizada uma estratégia que entrega isso com o decorrer do tempo, colocada na maneira certa, no lugar certo, utilizando a ferramenta correta. Sim. Então, é importante você estar associado a uma boa administradora que te dê algumas ferramentas que potencializam também esse ganho, né? Então, o que eu posso te dizer é que consórcio é investimento e eu posso provar. E hoje, dentro do consórcio, a gente tem uma imagem de quem compra consórcio, necessariamente é alguém da classe D, é uma pessoa que talvez não tenha acesso a tanto recurso financeiro. E você estava falando dos bastidores, a gente tem geralmente uma conversa aqui nos bastidores que a gente fala que é o podcast do podcast. E você estava falando sobre empresários milionários e bilionários que fazem uso do consórcio para alavancar. Isso foi uma surpresa para mim, porque eu de fato não sabia que eles usavam essa ferramenta de investimento, porque hoje é muito marginalizada, hoje tem muitas dúvidas do que se realmente você colocar esse dinheiro num banco e deixar ele rendendo para você. A gente tem alguns coaches de investimentos que falam muito sobre isso. Tu coloca esse dinheiro que você pagaria numa carta de crédito, deixa rendendo, depois você pega esse dinheiro lá na frente. E achei curioso você falar isso, que existem milionários e bilionários que estão usando do consórcio para alavancar os seus investimentos. Eu vou até puxar um ponto interessante. Ontem eu escutei na rádio, nós fomos visitar um cliente numa rádio, e lá tinha um comentário de uma pessoa falando, não, que você precisa investir, que se você pensar com R$800 por mês, em 15 anos você consegue chegar a R$700 mil, né? E com 20 anos você consegue chegar a R$1 milhão. Então o consórcio, para mim, hoje ele é a única ferramenta em que você consegue uma alavancagem, porque você investe um X e de repente você tem acesso a 10X.
né? E o investimento, eu entendo que tem juros sobre juros, mas em nenhum momento esse investimento pode ser multiplicado com esse tipo de potência, né? Não sei se você concorda comigo. Concordo. E como a gente estava conversando até há pouco nos bastidores também, né, é uma ferramenta que as pessoas conhecem, mas não tem um conhecimento profundo, né? Então, conhece, ouve falar porque alguém fez, e às vezes fez da forma errada, não teve resultado, acaba marginalizando uma ferramenta que é tão potente. A gente estava falando agora há pouco que o consórcio tem mais de 30 anos de mercado, né? Só que ele se tornou uma ferramenta de investimento no decorrer do tempo, porque ele foi sendo aperfeiçoado, né? Foi surgindo novas administradoras, novas leis que blindam de fato, a lei do Banco Central, que blinda o mercado, blinda o consórcio, blinda de fato o cliente, blinda também a corretora que trabalha com esse produto. Então, é uma operação totalmente segura e o que é mais interessante? Blindada de todos os efeitos macroeconômicos. Então, por exemplo, é uma operação segura pela própria lei do Banco Central, ela é segura porque ela não sofre influência. Nós estamos vendo hoje, por exemplo, um momento de guerra no mundo, e o consórcio está ali intacto, né, e rendendo ali. E a né, economia oscilando. Né? E a economia oscilando, bolsa derretendo, Bitcoin derretendo, a inflação subindo, Selic a 15% neste momento. E o consórcio está ali blindado, rendendo. Bancos liquidados. E o consórcio está ali rendendo, né, uma rentabilidade para o cliente de uma forma segura. E é isso que é importante a gente colocar, né? Eu quero até inverter o podcast. Vou fazer uma pergunta para vocês. Por acaso vocês já ouviram falar de alguém que fez um consórcio e a administradora quebrou, sumiu do mercado, levou o dinheiro do grupo inteiro? Isso aí é antigo e acontecia com certa frequência. Sim. Tá? Então, a gente gosta de dizer que lá em 2008 foi lançada uma lei, que é a 11.795. Isso que trouxe toda essa segurança para o consorciado. O que ela fez? O principal dela é que ela separou o patrimônio da administradora do patrimônio do grupo. Isso aqui fez toda a diferença. O Banco Central ele é responsável por fazer toda essa... olhar toda essa operação e fazer com que ela funcione. Então, no caso de uma administradora se perder no meio do caminho e precisar sair do mercado, o Banco Central ele é responsável por repor uma outra administradora para continuar a administração do grupo. Então, hoje a gente bate muito nessa tecla. É um tipo de investimento porque ele traz rentabilidade. Tá? Todo qualquer investimento, ele é investimento porque ele traz ganho, rentabilidade. Tá? E ele dá segurança. No mercado financeiro, quanto maior a rentabilidade que você busca, maior é o risco que você corre. Quando você traz isso para o consórcio, você consegue uma segurança altíssima, com uma rentabilidade também altíssima. Então, isso faz toda a diferença para a gente. Hoje, quando a gente pensa em consórcio, a gente pensa, quando eu digo a gente, eu digo o senso comum, né? Pensa muito ali, casa, carro. Né, que são os commodities, né, são uma comum. Mas que outros investimentos a gente pode fazer através do consórcio? Existem outros lugares ali de outros maquinários ou alguma coisa que não é muito comum ou que a pessoa nunca imaginou que ela poderia usar o consórcio para fazer essa alavancagem, seja na empresa, seja no patrimônio dela? Hoje o consórcio é uma ferramenta diversa, né? Você pode fazer diversas operações com ele, então não somente para você adquirir um patrimônio, um imóvel, você pode fazer um consórcio para automóvel, um consórcio para moto, né? Você pode ter consórcio para a parte náutica, então um jet ski, lancha, você pode adquirir com consórcio. Você tem consórcio hoje para fazer viagem. Consórcio para você fazer uma cirurgia plástica, né? Uma cirurgia aí. Essa é absurda. Né? Então você tem hoje... Quero fazer uma festa de 15 anos, faça um consórcio. Faz um consórcio. Então assim, você tem várias opções, né? A gente fala muito do investimento, então a gente acaba focando mais no consórcio imobiliário. De todos os tipos de consórcio, é um consórcio de fato, você pode considerar como uma ferramenta de investimento, porque imóvel valoriza, não tem depreciação, né? Imóveis valoriza. Então, a gente foca muito no imobiliário, mas claro, existem outros tipos de consórcio também, de bens e serviços que você pode fazer e é super tranquilo, super saudável também a operação. O consórcio em 2025 talvez seja um dado que impressione, mas em 2025 foram vendidas 222 bilhões de reais em consórcio, em créditos de consórcio. Bilhões. Então, assim, houve um aumento muito grande. Muito vem por conta dos grandes gurus da internet. Você vê aí Pablo Marçal,
Thiago Nigro tocando no produto consórcio como algo de alavancagem, e isso vem à tona. E por isso que até tem muita gente, eu até brinco às vezes com o Wander, quanto maior a riqueza desse cliente, quanto mais dinheiro ele tem, mais ele consegue multiplicar. Vou dar um exemplo, por exemplo, de rentabilidade com consórcio. Quanto vocês acham que custaria hoje uma parcela de consórcio para você ter acesso a R$1 milhão? É uma pergunta simples, mas que choca muita gente. Para você ser milionário, quanto você acha que você pagaria por mês? Depende da quantidade de parcelas, né? Tá bem, vou te dar um fluxo de 220 meses, vamos dizer assim. Qual que é o valor de parcela que você chegaria facilmente a R$1 milhão? Uns 10 mil, né? Uns 10 mil. Bacana, seria algo factível. Tá? Mas hoje, por exemplo, você consegue, com a nossa estratégia, você consegue investir em R$1 milhão pagando 2.795. É um valor assim que não incomoda o fluxo de caixa, ele consegue com facilidade pagar esse fluxo de caixa. Operação saudável, né? E ele te traz uma alavancagem brutal ou até um retorno financeiro muito grande. Por quê? Vamos supor que você está pagando um consórcio e você foi contemplado lá na parcela 20 porque a gente utiliza um tipo de estratégia que faz você aproveitar maiores oportunidades. Tá? Isso existe, é factível e é muito bem medido pela nossa empresa. Se você contemplou na parcela 20 pagando 2.800 por mês, você ali colocou nesse negócio R$56 mil. No momento da sua contemplação, eu já tenho propostas de compra da sua carta de até 20% do valor total do crédito, ou seja, se o seu crédito é de R$1 milhão, a proposta que vem de compra é de R$200 mil. Se você colocou 56, você está recebendo R$200 mil para vender a sua carta de crédito, o restante é sua lucratividade, é sua rentabilidade. Eu acho muito difícil algum tipo de investimento de renda fixa, de ações, criptomoeda, nem vou tocar porque é algo que é muito volátil, mas dificilmente algo que você invista R$56 mil em 20 meses, você teria um retorno de R$200 mil. E a maioria das pessoas não sabe que o consórcio poderia dar esse tipo de opção para o cliente, né? E aí, até complementando isso que eu estou falando, é interessante isso, porque as pessoas conhecem o produto consórcio para comprar bens, mas você pode fazer capital, você pode fazer dinheiro com esse negócio, né? Muitas vezes no momento da contemplação, e a gente tem exemplos, claro, da nossa carteira de clientes, que quando contempla, o cliente ele começou com um projeto de compra de um imóvel. Seguindo esse mesmo raciocínio do Ariel, real. Chegou na contemplação, a gente traz para a mesa para o cliente as opções que ele tem de usar esse capital para comprar a casa que ele queria há 20 meses atrás, mas quando ele recebe uma proposta de compra de uma carta dele, onde ele investiu R$50 mil e vai vender por 200, ter uma lucratividade expressiva, ele muda o plano. Fala, poxa, realmente faz sentido eu vender essa carta, receber esse capital, vender com rentabilidade, e eu faço uma nova carta, um novo projeto. Porque realmente, daqui 20 meses, às vezes os seus projetos, seus planos mudam. A vida da gente muda os projetos, as prioridades. E o cliente ter essa opção na contemplação de poder fazer negócio com a sua carta contemplada e receber um capital para você fazer uma viagem, para você fazer uma reforma da sua casa, para você trocar o seu carro, para você investir no caixa da sua empresa e fazer um capital de giro adicional através de um produto, consórcio imobiliário. Então é interessante trazer isso na mesa, porque o cliente ele não conhece isso, poucos conhecem essa operação. Aqui na nossa região norte, por exemplo, nós estamos presentes aqui, nós temos conversado com vários perfis de pessoas, de clientes, né? De potenciais clientes. E tem uns grandes players de mercado, grandes clientes de mercado, que já tem um patrimônio, já tem uma fortuna construída, podemos dizer assim, que não sabia que poderia fazer esse tipo de operação com consórcio. E quando ele entende que pode ser feito, ele fala, poxa, eu estou perdendo oportunidade. Até trazendo um exemplo aqui, não vou citar nomes porque não vem ao caso, mas tivemos um caso de um cliente que fazia consórcio há muitos anos, através de banco, por exemplo. E eu pergunto para vocês, ele fazia um investimento ali com diversas cartas, assim, investia assim, R$100 mil por mês em pagamento de consórcio de banco.
eu perguntei para ele assim, mas quanto que você paga? Ah, Wander, eu pago mais de 100 mil por mês. Tá, me dá um exemplo de um crédito que você investe e quanto que você paga de parcela. Aí ele me trouxe na mesa, olha, tem uma carta aqui de imóvel de 900 mil reais. Chuta em quanto, adivinha em quanto que ele pagava de parcela de um consórcio de 900 mil reais via banco. Quanto de parcela que você acha que ele pagava por mês? Ele investia por mês. Pagava, porque não é investimento. 5 mil? 15 mil reais. E 900 mil reais. Para 900 mil. Nós estamos agora há pouco numa oportunidade de 1.2795 por mês. Ele pagava 15 mil. Isso se repete na nossa Quando vida. a gente apresentou isso para ele, ele falou, eu estou perdendo dinheiro. Eu falei assim, você está perdendo dinheiro. Você está deixando de fazer um investimento inteligente porque você não tem o conhecimento. O que é mais precioso na nossa vida? Informação, conhecimento. Tempo. Né? Ele está pagando 15 mil reais, às vezes, há 5 anos. Sim. Sem estratégia nenhuma, dependendo de um sorteio. Pensa no seu nome, num grupo com 3 mil pessoas, até o seu nome ser o abençoado. Sem estratégia nenhuma. Né? Então, o tempo, a gente consegue reduzir esse tempo, fazer com que ele seja algo que seja muito mais positivo. O empresário hoje ele não pode perder tempo. É isso que eu ia perguntar. A diferença, por exemplo, hoje, de fechar, porque o banco oferece o tempo inteiro, né? Consórcio, a gente encontra na rua, a diferença hoje de fechar no banco, que teoricamente seria uma conveniência, porque eu já tenho conta daquele banco. Relacionamento, já confio no gerente, e fechar com a MI. Dentro dessa estratégia, hoje vocês conseguem dar esse ganho de tempo, de rendimento, por quê? Porque vocês operacionalizam isso dentro de uma carteira, dentro de um grupo de pessoas menor, ou dentro de um tempo. Explica um pouco mais, nesse lugar aí, como é que vocês conseguem essa mudança de 15 para, por exemplo, 2 mil, 3 mil reais, que é bem distante. Teoricamente que o banco teria muito mais flexibilidade, né, para poder fazer negociações. Eu queria entender esse ponto aí. Sim, mas o banco ele prefere fazer um consórcio ou um financiamento para você? O que será que ele prefere? Com o que ele tem mais lucro, mais rentabilidade? Né? O financiamento cobra juros ao mês. Então, vamos partir do princípio. A primeira coisa para se ter uma boa estratégia é um bom parceiro. Então, hoje a gente trabalha com o Grupo Erval, HS Consórcios, porque ele nos entrega algumas ferramentas que outras administradoras não entregam da mesma forma. A primeira delas é a meia parcela. A meia parcela, para mim, é a chave de tudo, é onde tudo começa. Tá? Analisando o mercado, a gente percebe que uma Selic de 15% faz com que o nosso dinheiro valorize mais na nossa mão e não no banco. Né? Então, eu prefiro não descapitalizar. Para eu descapitalizar menos, se eu tiver uma meia parcela, isso é bom para mim. Se eu for vender minha carta de crédito, quanto menos dinheiro eu investir naquele projeto, maior será o meu retorno. De novo, a meia parcela é boa para mim. Tá? E uma meia parcela real, o que eles fazem? Eles pegam o valor do crédito, eles somam a taxa de administração, divide pelo prazo e divide por 2. É a única parcela real do mercado, que não tem seguro embutido, não tem taxa de adesão. Então, isso fez a gente fazer a parceria com a HS Consórcios. Ponto. Esse foi um bom primeiro ponto. Tá? Por que não fechar? Por que não fechar com o banco e fechar com a MI Investimentos? A gente considera que MI vem de método inteligente. Por quê? A gente criou um método onde o meu cliente... Como é que é o tempo de vocês? Vocês têm bastante tempo durante o dia? Sobra tempo? Não. O meu cliente ele não tem tempo para poder acompanhar o investimento, estudar sobre o investimento e ainda fazer as ações que são necessárias para que ele ocupe todas as oportunidades possíveis. Então, o maior ponto da MI hoje é a assessoria. A assessoria ela vem ganhando... É o maior diferencial de mercado. E qual que é o preço da assessoria? 0. Para nós é o nosso diferencial. Então, o cliente que vem para a gente, a gente faz uma consultoria, a gente entende quem é o nosso cliente, a gente entende para onde ele quer ir, a gente entende se o nosso produto pode levar ele até lá. Se ele não pode, eu indico algum produto que pode. Tá? Mas o mais bacana é que quando ele vem com a gente, ele vai entender o quê? Primeiro, ele vai pagar meia parcela, vai ter o fluxo mais liberado, o fluxo de caixa mais liberado. No consórcio comum, ele tem acesso a um sorteio, e esse sorteio é o que determina o sucesso ou o insucesso dele.
Se ele ficar até o final sem ser contemplado, é positivo para ele? Também, ele vai ter mais do que ele contribuiu. Sim. Mas não é o ideal, porque isso gastaria o tempo dele. Dentro de todas as administradoras, o produto consórcio tem um negócio chamado lance fixo, que acontece todos os meses, quer queira, quer não. Tá? O que é esse lance fixo? Existe um segundo sorteio, tem o primeiro sorteio entre todos que pagaram em dia, e existe um segundo sorteio que só participa quem oferta o lance fixo. O nosso cliente não tem tempo para ofertar o lance fixo, então a assessoria oferta esse lance fixo que custa 30% da própria carta. Poxa, Ariel, mas você falou que ele não tiraria nenhum dinheiro do bolso além da meia parcela. E realmente, esses 30% que eu oferto de lance fixo, se ele for contemplado, eu posso retirar do crédito que eu tenho a receber. Se eu tinha R$1 milhão, eu estou ofertando 30%, agora eu tenho 700 mil para receber. Exato. Então, você não gastou nada, aproveitou mais uma oportunidade, porque não são todos do grupo que ofertam o lance fixo. Então, no primeiro mês, você já tem 2 oportunidades ao invés de apenas o sorteio. Então, da primeira à quinta, você tem as 2 oportunidades. Chega na sexta, libera uma terceira ferramenta. Eles chamam de lance fidelidade. Isso sim é um produto que só a HS Consórcios possui. Exatamente. Então, o lance fidelidade, o que ele é? Ele é um terceiro sorteio para o cliente e só pode participar desse terceiro sorteio aquele que pagou em dia as últimas 6 parcelas. A gente entende que o consorciado brasileiro, ele tem uma mania de atrasar uma continha ou outra. Então, nesse atraso, ele acaba perdendo a oportunidade de participar do terceiro sorteio. E um ponto, para ele participar do terceiro sorteio, ele tem que ofertar o lance fidelidade 1. O cliente, se ele está esperando o sorteio, ele não sabe que existe. Agora, o nosso cliente, como tem assessoria, ele vai participar do terceiro sorteio. A partir de então, se ele mantiver o consórcio dele em dia, ele tem 3 oportunidades. Por mês. Se ele chega na parcela 12, ele abre uma 4ª oportunidade, que é o lance fidelidade 2. Só pode participar, só estará apto quem pagou as últimas 12 parcelas sem atraso. Se o cliente tem dificuldade para ter 6 parcelas sem atraso, você imagina 12. Então, o percentual de participação aqui é menor ainda. O cliente em Mi Investimentos, ele está, com certeza, nesse ponto aqui, porque nós fazemos com que ele fique pontual e chegue até a 12ª sem atrasar nenhuma parcela. Então, ele participa de 4 sorteios com apenas uma cota. A partir da parcela 12, ele está participando de 4 sorteios todos os meses, ininterruptos, até chegar à parcela 18, que para mim é a cereja do bolo. Você tem um quinto sorteio para participar e só pode participar dele quem pagou as últimas 18 sem atraso. Então, são oportunidades que o cliente comum não participa. Se eu tenho uma cota, eu tenho 5 chances de contemplar na 18. E se eu tiver 10 cotas no mesmo grupo? Eu tenho 50 possibilidades de ser contemplado. Mensais, né, Ariel? É por isso que eu falo que quanto mais dinheiro o cliente tem, maiores são os resultados deles. Né? Pela regra de consórcio, um CPF ou um CNPJ pode ter até 10% da ocupação total do grupo. Então, vamos supor, se eu tenho um cliente lá com 30 cotas, quando ele chega na parcela 18, ele tem 150 chances de ser contemplado no mesmo mês. Exatamente. Qual a probabilidade dele passar desse prazo sem contemplação nenhuma? Gente, é matematicamente impossível, porque ele está sempre em evidência, ocupando sempre as melhores oportunidades. Mas isso tudo só é gerado por conta da nossa assessoria. E o que é interessante também, além de tudo isso, como o Ariel está comentando, né, como é que o cliente ele fica sempre adimplente, né, ou seja, pagando em dia? O que é o pagar em dia? Né? A administradora estipula uma data de pagamento, né? Se ele pagar posterior a essa data, ele fica adimplente, mas ele já perde a oportunidade. Então, complementando a assessoria que a gente faz, além dos lances fixos, né, que nós fazemos mensalmente para toda a nossa carteira em investimentos, a nossa empresa, a gente faz isso, nós também enviamos para o cliente mensalmente, 3 dias antes do vencimento, os boletos no e-mail e no WhatsApp do cliente, lembrando, olha, Otávio, segue o boleto da sua parcela referente a março. Inclusive hoje, né, dia 10, é o dia de vencimento das parcelas. Então, toda a nossa carteira já recebeu os boletos no dia 8. Então, toda a nossa carteira já está toda
sinalizada, direcionada, com um boleto pago, para que a nossa carteira esteja dentro da estratégia dos lances fidelidades, que é uma exclusividade da HS. E como a gente pesquisa muito o mercado, a gente é especialista nesse negócio, então a gente estuda muito o que tem no mercado, de novidade, estuda outras administradoras. O que a gente tem como filosofia? Eu tenho que sentar na mesa com o meu cliente, investir o meu tempo e o tempo do meu cliente com o que eu tenho de melhor no mercado. Não adianta sentar com o nosso cliente e fazer ele perder o tempo dele com uma coisa que realmente não vai ter sucesso. Então a gente entende hoje que dentro de tudo que o mercado oferece em termos de estratégias de consórcio e administradoras potentes que têm ferramenta para que nós possamos entregar o melhor para o nosso cliente, a HS Consórcios hoje é a nossa principal parceira para fazer essa operação. Então, eu tenho amigos que estão hoje em outros escritórios, até em grandes escritórios renomados aí do mercado, que trabalham lá com 5, 6, 10 administradoras. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque eu tenho que ter opção e tal. Tá, mas o que tem de diferencial nessas administradoras? Aí você senta para conversar, você entende que realmente a HS ainda é a melhor opção, né? Então, porque eu tenho uma meia parcela que facilita o fluxo de pagamento do nosso cliente. Eu tenho as ferramentas de contemplação que são únicas de mercado. Então, realmente, a gente faz uma assessoria 360, gratuita, e trabalhando com ferramentas potentes que, de fato, entregam resultado. Eu poderia trabalhar com outras administradoras que pagam melhor? Poderia, sim. Mas eu entregaria o resultado que eu entrego hoje para o meu cliente. Exatamente. Eu teria o resultado, por exemplo, desse ano de ganhar 2 troféus com relação à qualidade de serviço, né? Então a gente se sente assim privilegiado de poder trabalhar com propósito, de entregar algo que realmente a gente combina no início e acaba entregando, e a nossa maior satisfação é esse cliente indicando mais gente, ele repetindo a operação. Exato. É então, entregar o combinado. Nós não estamos aqui para vender, aqui é para deixar um legado mesmo. A gente fala que é o seguinte, não é sobre venda. Claro, a gente não pode ser hipócrita. Jamais. Venda é o que sustenta a operação, né? E é o que paga as contas, é o que mantém a empresa de pé. A empresa que não tem faturamento, ela não para de pé. Mas o nosso propósito realmente é além disso. É sobre realmente entregar para o cliente resultado, que ele esteja satisfeito com a nossa entrega, é ter um pós-venda, uma assessoria que funcione, isso funciona permanentemente, mensalmente. Eu falo que a gente caminha de mãos dadas com o nosso cliente até a entrega do resultado, porque é uma assessoria mensal. Quem faz os lances é a nossa empresa, quem sinaliza os pagamentos é a nossa empresa, quem acompanha se pagou, se não pagou, como é que está a situação é a nossa empresa. Então é uma assessoria de fato. O cliente ele tem contato com toda a nossa equipe, tem contato com o nosso administrativo para o que ele precisar, desde uma segunda via de boleto até um extrato de imposto de renda. Então ele tem toda uma assessoria de fato. Uma explicação sobre algo que ele, uma dúvida. Surgiu uma dúvida. Exatamente. Então assim, é permanente. E isso faz toda a diferença. A assessoria nesse formato de investimento, de trabalho, ela faz toda a diferença. E é isso que a gente faz. E o nível de conhecimento, né? Olha, eu nasci dentro de um consórcio, vamos dizer assim, no meu ramo de negócio, eu nasci dentro de uma oficina mecânica. Mas as minhas primeiras comissões de venda, que eu fui receber o dinheiro da comissão, aliás, ninguém nunca esquece a primeira comissão, eu lembro até hoje. Nossa, eu dizia, eu tô rico. Eu tinha meus 17 para 18 anos e eu recebi minha primeira comissão de consórcio, numa venda de um bem motocicleta, e de lá para cá eu aprendi muito sobre consórcio. Só que, de fato, eu ainda não vi ninguém ofertar da forma que vocês ofertam. Porque vender, todo mundo vende. Aliás, ninguém quer comprar alguma coisa que alguém está vendendo. Vocês não estão vendendo, vocês estão aqui dando aqui todas as possibilidades para a pessoa poder adquirir. Só que não compra quem não tem renda, só. Porque quem tem renda, até a organização dessa parte financeira vocês fazem. Compra consórcio, quem tem dinheiro, eu nunca vi. Quem não tem dinheiro para comprar, quem não tem lance. Aí eu falei assim, não, beleza. Ele está falando que o lance você não precisa dar o dinheiro. Beleza. Inclusive tem até uma desmistificação que existe, que algumas pessoas que usam o nome do consórcio pegam o dinheiro do cliente dizendo que é o dinheiro do lance e já fica aqui, o cliente não precisa dar o dinheiro do lance para ninguém, a não ser para a administradora, quando é contemplado. E tem até
eu acho que é 7 dias direto. Nada mais do que a meia parcela. É esse prazo de pagar. 7 dias. Sim. Então você oferta o lance e quando você é contemplado, você tem até 7 dias corridos para dar esse dinheiro direto para o administrador, você não dá para o vendedor. Você quer ver o que é mais absurdo? É você não tirar dinheiro do seu caixa, porque você está fazendo um lance que na hora do pagamento você retira do seu crédito. Fiz um crédito de R$1 milhão, pago 2.800 de parcela. Tá? Só que eu fui contemplado por lance fixo, agora eu só tenho R$700 mil. Eu vou pagar sobre o 1 milhão? Não, a sua parcela se reajusta aos R$700 mil. Você só utilizou aqueles 300 para ter mais oportunidade de ser contemplado. Isso. Então, sim, acaba sendo cada vez mais absurdo. Quanto mais a gente coloca a regra do jogo, pior fica. Pior fica. E assim, é um passeio. Tem meia parcela, já é um avanço. Tem a questão do suporte de vocês. Entrando para o ponto aqui, porque vocês falaram aqui bastante sobre gente que está fazendo investimento, gente que está pensando em alavancagem de dinheiro, gente que está pensando em ganhar dinheiro. Vocês falaram assim, você gasta 50 mil e depois você é contemplado por 200, então você tem 150 mil de lucro, teoricamente. Então isso é muito bacana, em 20 meses. Né? Você tem um acompanhamento também, você tem alguém para poder te dizer, olha, tua parcela vai vencer, está aqui, olha, posso ofertar esse lance, ou já é uma oferta automática também, tudo bacana. Mas vamos falar agora da pessoa que quer comprar o consórcio e quer realmente sonhar, quer realizar o sonho. Vocês falam de crédito imobiliário, vamos falar do sonho, que todo mundo quer sua casa própria, seu apartamento próprio. Bom, nessa parte de realização de sonho, fui contemplado, agora eu quero pegar a chave do meu apartamento. Vocês também conduzem ou vocês dizem, agora não é comigo, agora você vai se virar ali com a administradora, eu te indico aí uns corretores e tal, me explica melhor sobre isso. Vamos lá, como é que funciona o processo? Quando o cliente ele é contemplado e ele decide em comprar um ativo, um bem, a nossa assessoria não para por ali. Porque, na verdade, daquele ponto em diante, existe todo um processo junto com a administradora de documentação, onde o cliente precisa reunir algumas informações, um checklist de dados para poder, de fato, apresentar à administradora, porque agora é a carta contemplada. Ele vai acessar aquele capital. A sua parcela agora vai ser reajustada. Então, o que a gente faz? A gente tem um departamento hoje na corretora, que é um departamento de contempladas, onde a nossa equipe faz o contato com o nosso cliente, né? Junto com o nosso acompanhamento regional, né? O Ariel em São Paulo, eu aqui no Norte. E aí é feito todo um checklist com o nosso cliente, né? Então ele reúne a documentação de uma única vez. Não tem aquele negócio de você envia um documento, agora passa uma semana, agora está faltando outro documento, envia de novo. Isso atrasa o processo. Acho que vocês já ouviram falar, algumas pessoas que já fizeram consórcio, demorou lá 5 meses para receber. Mas por quê? Porque não tem uma assessoria nessa parte da ponta que é importante. Esse final da ponta do processo é tão importante quanto o começo, porque ele é entrega, né? É igual a gente falar de entregar um carro e o carro está sujo na entrega. Não pode ser assim. Nosso carro tem que estar limpo, com um laço vermelho, com uma espumante para o nosso cliente, né? Então, tempo recorde. Né? Exatamente, em tempo recorde. Então, o que a gente faz? O que seria tempo recorde? Tempo recorde, a gente fala do seguinte, né? Ao invés de você ficar nesse processo de envia um documento, isso demora, a gente reduz esse prazo com o nosso cliente, né? A um prazo menos da metade do que o mercado trabalha num processo natural. Caso real, tá? Em dezembro nós entregamos um imóvel de R$6 milhões em 31 dias. Pronto. Porque normalmente o mercado demora o quê? O financiamento demora 60 às vezes. Ou mais, chega até 90 dias. Né? Então é um processo assim muito rápido. Então a nossa equipe ela cuida desse processo de documentação, então ela reúne um checklist do cliente de uma única vez, envia para a administradora de uma única só vez. A nossa equipe acompanha todo o processo de validação com a administradora, né? E o que é interessante, como a gente já tem anos de relacionamento com a HS, então isso facilita muito o processo também, relacionamento, temos acessos, né, a toda a parte técnica, administrativa da empresa. Um dos nossos sócios tem mais de 10 anos só de HS. Então, ele saiu da operação HS e hoje é nosso sócio. Ele era um regional, digamos assim, um GNV, né? Um GNV, mas pronto, então a gente consegue entregar esse pacote, né, no final com muito mais agilidade, com muito mais parceria e assessoria para o nosso cliente. Então isso o cliente ele não se preocupa.
Para vocês terem uma ideia, chega ao ponto, por exemplo, de em casos de ter que preencher algum tipo de cadastro e tal, normalmente no mercado envia para o cliente que tem que preencher o cadastro, mas para que tem que preencher aqui, como é que preenche isso aqui? Não, a gente faz todo esse processo para o cliente, para justamente liberar esse capital quanto antes para o cliente. Nós antecipamos tudo, inclusive Então, análise. Vai acontecer importante. análise, qual documentação precisa? Vamos analisar, isso aqui passa, isso aqui não passa, se não passa, cliente, a gente precisa de mais esses dados aqui, ou que você se associe com outro CPF, para a gente poder ter isso aqui e mandar de uma vez só para a administradora. A gente sabe como funciona. Né? Se o cliente faz isso diretamente com a administradora, existe um prazo legal dela receber o documento e fazer a análise. Normalmente são de 7 dias úteis. Então eles sempre vão usar. Se chegar lá um documento, eles usam 7 dias para analisar. Se faltou um documento depois, a comunicação ela tem muito ruído. Então ela fala assim com o cliente, fala, olha, faltou tal documento. O cliente vai lá, ele só escutou que faltou tal documento, então ele pega e reenvia só aquele documento. Tá? E daí passa mais 7 dias de avaliação. Chega lá no final e falou assim, não, mas a gente precisa que mande todos juntos para a gente poder analisar junto. Então, sabe, esses ruídos é que fazem o processo ficar mais moroso. E algo importante, né, Ariel? A gente tem uma média de contemplação dentro da administradora de 1.800 contemplações mês. Então, o cliente ele não tem a preferência, porque se ele envia um documento que avaliou em uma semana, devolveu o que está faltando, ele vai para o final da fila. Então, com a nossa assessoria, a gente corta esse caminho, porque a gente faz o seguinte, envia esses documentos por completo, a gente junta isso num pacote e enviamos uma única vez para a administradora. E aí a gente acompanha toda essa avaliação, essa análise. Então, o cliente não fica desassessorado, ele não fica perdido, porque tem uma empresa, tem um escritório, que ele fez a aquisição do crédito, foi contemplado, e a gente continua o processo ali até efetivamente ele ter a carta de crédito na mão dele disponível para ele poder comprar o que ele quer. Sabe em quanto tempo que um cliente que foi contemplado realizar o sonho demora para poder fazer a venda da sua carta? No caso, ele foi contemplado e precisa vender a carta. Você contemplou R$1 milhão, tá? Uhum. Você investiu 100 mil, tem uma proposta de R$200 mil. Sabe em quanto tempo ele é pago e faz essa transferência? É o Pix na conta dele de volta. Isso. Pix na conta dele. Isso. Mesmo dia. Esse é o prazo. Foi contemplado? Quero vender? Já tem o comprador. Passa o Pix, vai chegar um e-mail para você fazer a transferência da cota, Pix na conta. Você não tem mais parcelas e nem consórcio, pode fazer uma nova operação. Então, é essa agilidade que assusta o cliente. O que demora, então, é a decisão dele. Diz, será que eu recebo hoje ou amanhã? Não fica essa dúvida. Bom, assim, a gente compra consórcio, a gente compra papel. A gente, que é vendedor de consórcio, a gente vende papel. A gente vende papel em formato, no caso, quando era a minha época, eu vendia em formato de motocicleta. Sim. Olha, você está comprando isso aqui, a gente vendia no papel na época, um carbono e tal. E aí, rapaz, eu não sei, um carimbozinho. E pá, então aí tirava uma folha, uma via, ficava com o cliente, com ele lá, ele sonhando com a moto, queria realizar o sonho e tal, e ficava com um papelzinho na mão. Então a gente era vendedor de papel. Só que o cliente comprava da gente, lá no interior do nosso estado do Pará, ou na capital, comprava da gente através da pessoa. Quem convencia ele era a pessoa que estava à frente. Sim. Vocês falaram aqui bastante sobre a empresa, vocês falaram aqui sobre a facilidade dela, mas eu quero entender o seguinte, porque não generalizando vocês, mas para quem está assistindo aqui, como sócio, eu posso comprar com qualquer pessoa, inclusive pela internet. Nem preciso falar com vocês, eu posso lá no link de qualquer administradora, colocar a palavra consórcio no Google, aparece um monte, eu clico lá e compro. Mas eu quero comprar realmente com vocês. Quem são vocês que me vendem um papel em formato de sonho? Quem são vocês? Quem é você, Ariel Menezes? Quem é você, senhor Wander Moreira? Quem são vocês por trás do sonho? Quem vai carregar o sonho? Quem são vocês? Nós somos uma empresa com propósito, uma empresa madura, uma empresa feita por profissionais que realmente sabem e conhecem o que estão fazendo. A EMI Investimentos é uma empresa que nasceu na pandemia, né, com uma necessidade de mercado, que a gente via uma situação muito complicada de crédito, então a empresa surgiu ali naquele momento. E a gente faz o que a gente gosta e a gente tem paixão pelo que a gente faz. Não é só sobre venda, é sobre propósito, né? Então, toda essa estrutura, ela é feita, de novo, muito bem organizada,
tudo muito bem documentado, com um contrato, Otávio, o contrato ele continua, permanece, porque o papel ele continua, tem que ter o papel. Não exatamente, né? Vai via e-mail. É um papel virtual ali no e-mail, é. assinatura digital, reconhecimento facial, como os bancos trabalham hoje também, então o formato é muito semelhante, então tem todo um respaldo, tem toda uma segurança, então tem contrato da HS, tem todas, né, a gente faz toda essa intermediação, tem todas as cláusulas ali de tudo que vai acontecer, todos os formatos de lances, as fidelidades, tudo direitinho, né? Se você estiver de acordo, você assina digitalmente, reconhecimento facial, então, ou seja, tem todo um respaldo, né? Então, e tem toda uma assessoria que é de ponta, né? Quando eu decidi, eu trabalhei durante muitos anos na área de automóveis também, o Otávio sabe disso. Eu decidi, de fato, sair da área e trazer a operação da MI Investimentos para Belém. Ele era cliente. Eu era cliente, eu comecei como cliente, né? E você não vai de Belém? Eu sou de São Paulo, capital. Sou do ABC paulista. Mas eu moro em Belém do Pará há 7 anos. Né? Fui diretor de grupos de concessionária aqui em Belém do Pará, Revemar, enfim. Mas quando eu decidi de fato trazer a empresa para cá, é porque a gente entendeu que, bom, sou cliente, tenho experiência, já tive resultado, já fiz outra, né? E a gente entendeu que a filosofia da empresa aqui na nossa cidade, no nosso estado, faz muito sentido. A gente fala do norte, que é um estado com muita potência, com muitas riquezas, e que tem tanta carência de informação, boas informações. Então a gente trouxe a empresa para cá para de fato entregar informação, conhecimento, né? E se te fizer sentido, a gente avança no projeto. E falando de diferença, na verdade, eu acho que o ponto-chave é esse. Você fala para mim, Ariel, eu quero comprar um consórcio com você de R$500 mil. Qual é o valor da parcela? Eu nem vou responder essa pergunta sua. Eu preciso saber quem você é. Exatamente. Eu preciso saber quem é o empresário, qual é a sua empresa, a Dupla Podcast, de onde veio, como é que foi. Eu quero saber sua história primeiro. Por que você faz isso? Porque existe um ponto que determina se o consórcio vai ser bom ou ruim. Existe grupo específico para o seu perfil, existe grupo específico para o seu objetivo, existe seleção de cota estratégica dentro do grupo. Você tem que ter um grupo saudável, que contemple mais para você poder gerar resultado. Não é eu escolher um número aleatório, você fala, eu quero 136, que é meu número da sorte. Não é assim que funciona. Né? Eu jamais venderia um consórcio para você sem primeiro passar por uma reunião, que você tenha ciência, eu te explicar tudo isso sobre contemplação, sobre meia parcela, sobre quem é a MI, sobre quem é meu parceiro, quais são os números do meu parceiro no mercado, como é que ele está presente, quem são os meus clientes. Antes disso, não tem negócio. Eu acho que é isso que traz o resultado para a nossa empresa e faz a gente estar no lugar que a gente está em tão pouco tempo. Exatamente. Né? Então, hoje a gente alcançou resultados que, para mim, são inimagináveis. Sim. Não estava no escopo inicial, mas eu entendo que isso foi a filosofia, como a gente trabalha. Não é a venda a qualquer custo, é simplesmente a venda que vai fazer sentido para o cliente. Exato. Venda por venda, eu tenho vários clientes para atender depois de vocês, não tem problema nenhum, não é essa a questão. A questão que a gente tem que entender é para você, o que vai te servir. Se você está assistindo a gente aqui e não se inscreveu no canal, já está cometendo um grande erro que você não vai ser sorteado da vida. Já começa por aí. Então se inscreva no canal, ativa o sininho para você ser sempre lembrado. E aqui eu sou vendedor de consórcio, fiquei uma vez vendedor de consórcio, sempre vendedor de consórcio. E eu realmente digo para vocês estão no lugar certo para adquirir o bem ou fazer um investimento. A gente tem Brasil, uma população que não tem assim a cultura de fazer poupança e, aliás, poupança não é a melhor renda para nada. Então, se você quiser realmente comprar um bem, é através do consórcio. Se você quiser realmente ganhar dinheiro, através do consórcio. Se você quiser realmente fazer uma economia e não sabe onde colocar o dinheiro, você não tem aquela fazenda cheia de gados e tal, então você precisa colocar esse dinheiro em algum lugar. Eu vou aonde? Colocar no CDB, vou colocar no papéis e tal. Cara, isso aí questão de flutuação, de notícias de guerra e tal, consórcio.
Aliás, você não tem saída. A primeira questão é se inscrever no canal. A segunda é mandar um comentário aqui dizendo eu quero esse consórcio. A terceira é realmente adquirir pela MI Investimento, Tamires. Verdade. Esse QR Code que você está vendo aí na sua tela é um QR Code que você vai falar direto com a equipe da MI, que vai te atender e vai principalmente não só te atender, mas te entender. O que é que você quer, como você quer, inclusive se não é para você. Né? Se você não tem o perfil desse cliente, que é um cliente exigente da MI, então escaneia esse QR Code, agenda uma conversa e depois volta aqui com a gente para contar como é que foi a sua experiência e para falar do seu sonho realizado. Né? Tamires, a melhor parte de um consórcio chama-se a contemplação, viu? Eu não vejo, assim, pelo menos quando a gente estava na frente da motocicleta, a gente fazia uma festa, a gente entregava o bem, que é assim, quando a gente vê o sorriso na cara da família, eu não digo nem da pessoa, da família, com uma moto. Assim, era impagável, assim, o tempo que passou. É esse o sentimento. E eu quero falar com vocês de pessoas imediatistas. Só que são pessoas imediatistas que, assim, tudo bem, eu entendo, meu filho, imagina, eu vou fazer uma cena. Sim. Meu filho. Vamos lá, Oscar 2006. Vamos ver se merece. Eu tenho 84 anos, meu filho. Você está me falando de 200 meses. E se eu morrer, como é que fica isso? E outra coisa, meu filho, tudo bem, 6 meses para pagar, mas olha, eu já faço minha rendazinha, já tenho meus negócios. Tá, me explica primeiro a questão, se eu vier a morrer, quem vai ficar com isso? Vai ser meu neto, meu filho, a minha nora? Ou se realmente eu ainda, em vida, vou poder desfrutar dessa nova casa minha? Eu quero acrescentar, antes de você responder, Claro. eu quero acrescentar uma pergunta a essa pergunta, que agora é o perfil oposto. É o jovem Gen Z, geração Z, que está entrando no mercado de trabalho e que já não encontra mais aquele terreno da época dos nossos avós, né, da época dos nossos pais, que conseguia, né, os jovens estão casando mais tarde, estão tendo filhos mais tarde e Não também querem patrimônio. Exatamente. Não querem patrimônio. E aí esse é o ponto. Tem essa. A que vai morrer logo? Não, não. Aqui já viveu bastante. Tá bom. Né? E quem está entrando agora que precisa, e o tempo vai passar, Sim. e que precisa começar a se preparar. Então, acrescentar na Bom mesma. ponto. Vamos lá. Bom, vamos lá. O mais jovem é engraçado mesmo, porque ele tem um perfil diferente. Tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que o sonho dele não é a casa própria. Ele mora de aluguel, mas ele tem 5 estúdios alugados, que pagam inclusive o custo de aluguel dele. É uma maneira de pensar. E para mim funciona. Tanto quanto aquele que quer ter o patrimônio. Então, com certeza, esse pessoal mais novo que quer a liberdade geográfica, eles correm atrás de rentabilidade. Tá? Então, a partir dos 16 anos, você já pode se tornar aí um investidor com um consórcio. Ali, logicamente, com a assinatura dos pais, antes dos 18, com aquela autorização. Mas você tem muito tempo para produzir e a gente acha que é um cliente incomum, aquele que vem com essa vontade de investir com essa idade. Tá? Quando a gente leva lá para as idades, não é pronto para morrer, porque, pelo amor de Deus, hoje a nossa expectativa de vida tá muito esticada. Muito. Né? Mas existe uma regra de consórcio também, que o seguro prestamista, antes do prazo que ele encerra, se acontece alguma coisa, o consórcio é quitado com o seguro prestamista. Só que ele tem uma idade limite, e essa idade são 75 anos. Após os 75 anos, esse seguro ele perde validade, e daí se acontecer alguma coisa após 75 anos, a dívida ainda fica para a família, ainda fica para os herdeiros. E a contemplação também. Contemplação também. Se acontecer algo com o cliente, se ele tem um seguro ativo, é assim, ó, quando nós calculamos uma meia parcela, não está incluso o seguro prestamista. Mas tem cliente que fala assim, olha, eu quero que o meu consórcio tenha esse viés de seguro de vida. Olha que coisa maluca. Mas como assim? Eu quero fazer meu consórcio de 1 milhão, só que eu quero adicionar ali meu seguro prestamista. Ele vai custar 0,055, né, do crédito para ser adicionado todos os meses. Dependendo do valor do crédito, a diferença é pouca. Mas se acontecer alguma coisa com ele e ele ainda não foi contemplado, existe uma contemplação automática após aquele momento e esse crédito é liberado para os herdeiros. Então tem alguns detalhes assim que são engraçados. E algo importante que eu estou falando, nesse ponto de você, por exemplo, a gente fala muito sobre previdência privada.
Você faz uma previdência privada hoje num banco, né? Então você tem acesso a isso. A diferença, poxa, Wander, mas você vai dizer então agora que eu posso fazer um consórcio com o mesmo perfil de uma previdência privada? Você pode. Olha, você tem mais uma opção agora que a gente colocou na mesa que não estava aqui. O que seria isso? Você pode fazer um consórcio imobiliário, investindo a meia parcela, onde você, durante todo aquele prazo, você opta por não disputar assembleias, ou seja, contemplações, sorteio, lance, não quero. A gente flega essa cota desse cliente na administradora, onde ele vai investir lá a parcela até o final do prazo, e no final do prazo ele acessa aquele capital corrigido, no caso do imobiliário, o INCC, né? E detalhe importante, quando a gente fala de previdência privada, eu estou falando de uma aplicação de longo prazo. Previdência privada, no final você resgata, ele paga em torno de média de seus 15% de imposto de renda. Se ele fizer um consórcio onde ele escolhe não ser contemplado até o final do prazo, ele resgata aquele dinheiro corrigido e, detalhe, livre de imposto de renda. Porque a natureza jurídica do consórcio é igual da poupança. Você declara como isento, mas não é tributável. Então imagine que ele fez uma carta, por exemplo, lá de 500 mil, onde no final de 220 meses ele vai resgatar 2 milhões. Esses 2 milhões, livre de imposto. Na conta dele, pega esses 2 milhões, aplica num fundo de investimento, num CDB de mercado, com segurança, 1% são 20 mil reais. Eu tenho um cliente, por exemplo, em que o pai é cliente nosso e ele fez consórcio imobiliário para aquisição de patrimônio, e ele tem um filho de 5 anos de idade que daqui 18 anos ali vai ter que fazer uma faculdade de medicina, e ele não tem aquele capital, talvez naquele momento ele já faz uma poupança forçada através do consórcio imobiliário, onde ele não vai ser contemplado até o final do prazo. Daqui 18 anos ele resgata o dinheiro para poder pagar a faculdade do filho à vista, comprar um apartamento para o filho poder estudar, um carro, enfim. É um dinheiro programado e estruturado para o futuro. A gente já tem essa demanda. E é muito bacana. O filho nasceu, queria fazer um consórcio para o meu filho. Entendeu? Está nascendo agora, com 18 anos, que é o prazo final do consórcio, quero fazer um consórcio de 500 mil. O que evolui um consórcio em 18 anos, se for levar em consideração, vai lá, 5% ao ano, ele vai chegar lá na frente com esse crédito praticamente dobrado e à disposição para a utilização da criança, que agora é um jovem. Sim, é até perigoso um jovem ter R$1 milhão. E é uma estratégia. É uma estratégia bastante interessante. Temos demanda para isso e que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Ela faz uma previdência privada que o banco, às vezes, numa situação daquela tal da reciprocidade, faz um relacionamento, né? E aí ele faz ali uma previdência, muitas vezes um valor que talvez não faça muito sentido, fazendo aportes mensais que também não faz sentido muitas vezes, e sem saber que vai ter que pagar um imposto no final. Mas, poxa, tem um outro produto no mercado, seguro, que você tem um resultado ainda mais potente e livre de imposto. Isso aí. Eu quero voltar ali à informação dos estúdios, né? São Paulo, eu estive em São Paulo recentemente e eu vi que São Paulo tá um boom dos estúdios. Seja por espaço, seja por mudança de vida realmente, as famílias reduziram. Aqui em Belém eu percebo que ainda está um processo tímido, né? Minha visão de leiga, não sei qual é a sua visão que está aqui muito mais tempo. Mas você vê que há uma oportunidade de crescer esse ramo de você ter estúdios para colocar nas plataformas de Airbnb, Booking, que vem trabalhando também com o mesmo formato Airbnb. Como é que você enxerga isso? E na condição de alguém que quer investir nesse patrimônio, que antes era investir em kitnets, investir em formatos de imóveis, assim, como é que você está vendo isso agora, aqui em Belém especificamente? Olha, aqui em Belém, como você bem colocou, eu acho que tem oportunidade, já temos empreendimentos de estudos aqui em Belém, temos empreendimentos inclusive já na planta para entregar daqui 3 anos, 4 anos, né? A gente tem grandes consultores aqui de Belém já olhando esse mercado. Eu tive inclusive uma reunião essa semana com um grande amigo meu, que ele é dono de uma imobiliária, e ele disse o seguinte: Wander, o mercado de estúdio em Belém, ele cresceu muito, valorizou muito, e de fato tem que se tornar cada vez mais potente para investimento, seja para aquisição, como também para fazer o Airbnb, né? São Paulo, Ariel está lá em São Paulo, a gente sabe lá que é um mercado gigante, e esse mercado de estúdio é um mercado muito consolidado lá, mas aqui em Belém tem muita oportunidade. A gente vê algumas movimentações de clientes querendo já de fato fazer esse tipo de produto para investimento. Então, o que é interessante? Como é que funciona esse processo?
Quando o cliente ele vai comprar um estúdio, normalmente ele pode comprar ou pronto ou na planta. Se ele compra na planta, por exemplo, que vai entregar daqui 3 anos, 4 anos, com a nossa estratégia aqui que a gente trabalha com a IMI Investimentos, a gente consegue aí para o cliente, dentro de uma média, de uma projeção, garantir aí para ele que ele consiga, naquele momento ali que ele está pegando a chave dele do imóvel, ele já tem ali a carta dele já para poder utilizar para poder quitar aquele imóvel. Então o cliente ele caminha com uma meia parcela do consórcio super suave, tranquilo para o fluxo de caixa dele, e ele paga ali aquela parcelinha reduzida também para a construtora. Então ele caminha com 2 parcelas, uma meia parcela do consórcio, para que lá na frente ele quite aquele imóvel, e aquela parcela reduzida da construtora ali que também tem que pagar. Então ele fica muito suave, muito sutil a operação, né? E aí na chave ele quita lá o imóvel, ainda com a sobra daquela carta, não tem documentação para pagar, não tem escritura, cartório, ITBI, despesas de documentação, ele utiliza parte daquela carta para poder também pagar essa documentação. Até 10% do crédito você consegue utilizar para pagar a documentação. Então, assim, fica uma operação muito sadia, né? Ele investiu meia parcela, contemplou, pegou o imóvel, quitou, pagou a documentação, aluga no Airbnb. Então, aqui em Belém, é um mercado promissor. A gente viu aí uma COP30 também que teve aqui em Belém, que movimentou muito o mercado. Acho que a gente passou a ter mais visibilidade. A gente vê as grandes consultoras já olhando esse mercado como potência para poder fazer, de fato, empreendimento de estúdios. Já tem bastante estúdios já em andamento em construção, enfim. Mas então, assim, é uma grande oportunidade. E aí o Airbnb, a gente pode pensar em turismo de negócio e turismo de lazer. Né? O mercado de São Paulo acaba levando essa fama de ter rentabilidades maiores porque a demanda é maior, né? Sim. Se você analisar, a gente pode pedir para os nossos parceiros oficializarem alguns estudos de rentabilidade de estúdios em várias regiões. Se você perceber, perto de metrô, perto de aeroporto e de hospital, hoje tem muito estudante que vem de vários lugares do país para estudar como residente perto do hospital. Então, não é nem o short stay, às vezes até é uma locação um pouco maior. Né? O short stay ele dá mais rentabilidade porque São Paulo é um lugar que tem jogos, que tem eventos, que tem festas. Shows, então, né? Isso acaba chamando a atenção dessa locação de 2, 3 dias, que acaba sendo muito mais potente na hora da rentabilidade. Tá? Então, São Paulo cresce, se você for ver, tem prédio subindo o tempo todo, você começa a imaginar, será que vai vender tudo isso? Mas a maioria, enquanto está subindo, já vendeu 80%, 90%. É isso. E é absurdo o nível de rentabilidade. A gente tem um case de um apartamento nosso, lá um estúdio de 27 metros quadrados, que foi comprado na época por R$300 mil, e hoje ele tem uma locação perto de R$6 mil. Então ela dá 2% de rentabilidade. Quando a gente leva o nosso estudo para o cliente, como eu sou muito conservador, eu mostro para ele uma rentabilidade de 1%. Então eu deixo bem leve o estudo para ele não pensar que é algo que extrapola. Exatamente. Né? Mas na real, extrapola. Entendeu? Então é essa segurança que a gente quer. Tem aquele tipo de cliente que ele quer o patrimônio, mas ele não quer administrar. Porque o short stay dá trabalho, você tem que trocar, fazer faxina e tudo mais. Então, na nossa EMI Hub, eu tenho parceiros, por exemplo, que faz um contrato contigo, que te garante uma rentabilidade de 1% em contrato. Você não se preocupa com o seu imóvel, ele cuida do imóvel, cuida da entrada e da saída dos clientes, locação, cuida de estrutura, roupas de cama, tudo, e te entrega o 1% no final do mês, que foi o acordado. O que ele conseguir ganhar mais é dele e fica todo mundo em paz, todo mundo justo. Você com o seu investimento e ele com a atividade dele. Interessante. Então, dentro dessa oportunidade, digamos assim, por exemplo, uma pessoa daqui ela pode investir num estúdio lá em São Paulo. Sim. Né? Não necessariamente ela vai comprar a carta de crédito para investir aqui. Exatamente. Né? Aqui em Belém, pode investir em outras, né? Em outros lugares, vai ter uma grande oportunidade. Né? As garantias são maiores, né? Sim. Nós temos clientes, por exemplo, do interior, por exemplo, do Mato Grosso, que ele comprou, fez consórcio imobiliário para comprar 4 estúdios em São Paulo para fazer investimento. Cliente do Renan, lá em Porto, Portugal. Pronto. Compra lá em Portugal para poder investir dentro do Brasil. Tem gente hoje de fora, brasileiro, comprando carta de consórcio para comprar imóvel em Miami. Exatamente. Então, hoje já pode fazer isso. Tem gente que quer comprar imóvel de leilão.
E hoje já tem autorização para ser feito com consórcio? Nós temos... Que a garantia é o Banco Central. E aí já... Exatamente. Terrenos também? Esse trâmite também? Você compra um terreno e aí pode usar a carta de crédito ou depende? Pode. A gente tem uma operação muito engraçada, que eu vou ter que citar aqui, que eu acho... É para se enterrar? Eu acho engraçado. É porque ontem a gente estava falando sobre funerária. Não, terreno de lotes, né? Outro tipo de terreno. Você falou engraçado, eu falei, nossa, não é possível. Não, mas é muito engraçado, porque assim, ali no Mato Grosso, a gente tem em Cuiabá, nosso parceiro, nosso sócio, que é o Heitor, e lá o agro ele é muito mais movimentado, né? Sim. Você tem investidores que são donos de fazenda, que eles fazem consórcio, 2, 3, 5 milhões. O que eles fazem? Eles contemplam a carta, compram mais um pedaço de terra e eles arrendam essa terra para alguém que está utilizando na soja ou na cana-de-açúcar. Esse arrendamento paga a parcela do consórcio e a fatia dele está crescendo, a fazenda está crescendo. Exatamente. Então, são várias... Gente, se a gente for parar para contar todas as estratégias que dá para fazer com um produto só, é absurdo, a gente ia ficar aqui a noite toda. Nós temos um caso aqui no Pará de um cliente nosso, um grande cliente nosso, que ele fez consórcio para comprar boi. Mas como é que ele compra boi com consórcio imobiliário? Com operação de, por exemplo, ele tem patrimônio. Olha que operação interessante é essa. Ele tem patrimônio. Ele é um grande empresário, enfim. Ele pode, na contemplação, deixar um patrimônio em nome dele ou da empresa dele, da PJ dele, como garantia. Aquele crédito se transforma em dinheiro na conta dele e aquele patrimônio fica de garantia até a quitação do consórcio. Ele pega aquele capital, dinheiro na conta, em espécie, compra boi, faz negócio. Todo o negócio que ele faz já vai, o quê? É dinheiro, é rentabilidade que está gerando para ele, né? E pronto. E aí ele consegue já fazer essa operação de uma forma sadia, né? Tá, eu quero fazer consórcio para, por exemplo... Outro exemplo interessantíssimo. Tem que ficar a noite toda aqui. Uma coisa importante. Tem cliente que fala, Vander, não consigo fazer um consórcio porque eu tenho um problema de restrição. Tenho uma restrição lá no meu CNPJ, na minha PF. E, poxa vida, na hora que contemplar, como é que eu vou fazer com isso? Nós temos a solução. Tem cliente nosso que ele tem problema de uma PF, de uma restrição no nome dele, em que ele pode fazer um consórcio imobiliário, que na contemplação, o que ele pode fazer? Nós falamos agora há pouco dele poder vender a carta com lucratividade. Ele vende a carta com lucratividade, né? A gente faz outra operação, pega o capital, quita a dívida dele, regulariza o nome dele e ele pode fazer uma nova carta de crédito. E na próxima contemplação, ele faz a realização do sonho dele. Então, ou seja, tem uma pessoa hoje, PF, pessoa física, que tem uma restrição, a PJ, ela pode fazer consórcio e utilizar a operação de vender o consórcio imobiliário na contemplação para fazer de fato rentabilidade, dinheiro e resolver o problema financeiro dele. Eu vou dar o último exemplo. Isso é muito interessante. Eu juro que será o último exemplo. Tá? Mas se você fizer uma jogada entendendo que o dinheiro pode te trazer algumas vantagens, vamos supor que você tem uma carta de R$1 milhão. Eu já tenho um apartamento de R$1 milhão. Eu pensei em fazer essa carta para eu investir em mais imóveis para eu aumentar meu patrimônio. Mas pensando bem, eu tenho um apartamento quitado de R$1 milhão. Se eu colocar ele como garantia, esse R$1 milhão eu botar na minha conta, um rendimento de renda fixa hoje é 1,2%, eu tenho um retorno de R$12 mil desse investimento. A minha parcela, que agora vai ser uma parcela cheia, vai ter em torno de R$6 mil. Eu consigo pagar com o retorno do investimento da minha parcela, me sobra R$6 mil para eu repetir a operação e eu tenho R$1 milhão guardado no banco. Uma reserva de emergência que me atende, estou com o meu imóvel, a minha rentabilidade paga o meu consórcio, estou alavancado e ainda tenho uma sobra para repetir a operação. É isso. A gente sempre entrega no final um momento agora inspirador. E não que vocês vão se sentir na responsabilidade, até porque a única responsabilidade é olhar para vocês mesmos e se inspirar na história de vocês. Entrando aqui para esse lado do Vander. Vander, você era profissional de carreira, você era um CLT, PJ e tal, profissional de carreira, e agora se tornou, agora quando eu falo não agora, mas nessa transição você se tornou empresário. E virou a chave, tomou alguma decisão, houve algum insight, houve alguma coisa, ou foi pela dor, ou foi pelo desejo, pelo sonho.
Wander, tem muita gente que ainda tem esse pé atrás de tomar essa decisão, de virar empresário, de apostar na própria carreira, de fazer um consórcio da vida e ter esse momento de ser sorteado. O que você poderia falar para todas essas pessoas que tomaram essa decisão e as que não tomaram essa decisão? Olha, eu falo que o primeiro ponto que você tem que ter é vontade, é desejo de fato continuar crescendo, né, no seu propósito. Então, eu sou um homem de 42 anos de idade, né? Comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Tá bem, né? Tá bem, né? Então, que bom, né? Que bom, estamos bem. Então, eu tomei uma decisão realmente de empreender e de levar solução para o meu cliente, né? Eu falo que anteriormente a gente esperava o cliente vir, né, porque ele já tinha um desejo de comprar um veículo, por exemplo, né, então ele já vem com o desejo pronto, né, é mais fácil. Quando você leva a solução para o meu cliente no momento que a gente está vendo de economia, de globalização, de geopolítica, e o cliente, eu falo sempre o seguinte, o cliente tem 3 opções na vida para você comprar algo, ou é à vista, ou é financiamento, ou é o consórcio. Tem uma quarta opção? Não tem, eu não conheço. Então, de fato, é virar uma chave. Então, e outra, eu estou na região norte do Brasil, eu moro aqui. Eu falo que eu cheguei no Pará, parou, e comeu, tomou açaí e ficou. Literalmente isso aconteceu comigo. E eu vejo a nossa cidade, uma cidade que eu honestamente sou apaixonado, gosto da cultura, gosto da nossa culinária, gosto das pessoas, tem um hall de relacionamentos absurdo aqui. E fez muito sentido eu tomar a decisão de sair de uma carreira consolidada, né, executivo, para de fato me tornar empresário e trazer uma solução que é mais que solução, ela é uma oportunidade para as pessoas que de fato precisam de novos caminhos e não conhecem, e não têm informação. E isso faz muito sentido, porque o seu trabalho passa desde de ser um trabalho pelo financeiro apenas, mas sobretudo pelo propósito de poder também ajudar o teu próximo, de poder levar a solução para quem precisa. E a gente tem essa filosofia na EMI Investimentos desde quando essa empresa começou, né, Ariel? Então, isso para mim, e o que eu falo, né, para as pessoas que querem virar essa chave? Não temam, assim, tenham coragem, sejam de fato desbravadores. A vida do empresário é uma vida às vezes solitária, mas é uma vida que não é simples, mas é muito gratificante quando você vê seu trabalho gerando fruto na vida das pessoas. E se tiver com medo, né? Vai com medo mesmo. E vai com medo. Tá difícil? Vai. Não tenha medo. Porque a gente, de fato, quando você vê o trabalho fluindo e o fruto, né, do trabalho acontecendo das pessoas, isso para mim é impagável. Então, é sobre propósito, literalmente. Perfeito. E agora passando a palavra para o Ariel e deixar uma missão para ele assim, muito tranquila. O Ariel vai deixar uma mensagem. Você falou que também você é pai de família, você pode até passar para os familiares, mas eu quero que você passe uma mensagem do Ariel para todo mundo no planeta, para 8 bilhões de pessoas. Se você pudesse passar uma mensagem, qual mensagem o Ariel passaria? Eu posso falar uma coisa antes de passar essa mensagem? Eu acho que essa mensagem pode ser bem simples e eu acho que vai tocar na vida de muita gente de forma forte, tá? Antes disso, eu queria falar do amadurecimento da nossa empresa. No início, nós éramos vendedores, eu digo que nós somos vendedores com o maior orgulho, sim, tá? Mas um vendedor que faz um trabalho muito bem feito. Mas no início eu vinha conversar contigo, eu agradecia pelo seu tempo, por eu poder mostrar um pouco mais do meu trabalho. Com o tempo eu fui percebendo que eu precisava parabenizar o meu cliente por ele ter se dado a chance de adquirir informações que vão trazer resultado para ele. Então isso para mim foi a virada do jogo. Foi entender que o cliente precisa mais da gente do que às vezes a gente precisa dele. Então, isso foi gratificante. Agora, a mensagem que eu tenho para toda aquela pessoa que pensa em investir, que nunca investiu ou que já investiu, para mim é muito simples. Se você estiver pensando qual seria o melhor momento para fazer um investimento, eu digo para você que o melhor momento foi ontem. Foi ontem. Se você quiser corrigir essa trajetória, o melhor momento é investir agora. Agora, se você deixar para amanhã, você vai errar de novo. E com essa mensagem, Tamires, o pessoal que ainda não se inscreveu, o pessoal que ainda não olhou lá a EMI Investimentos na rede social, o que faz, Tamires? Primeiramente, se inscreva agora. Se você está ouvindo a gente no Spotify, se você está aí no trânsito, na sua casa, fazendo seu cardio,
Siga o canal do Spotify para que você possa sempre ser notificado e receber novos episódios. E se você não está acompanhando a nossa agenda, não sabe o que a gente está fazendo todos os dias, quem que serão os próximos convidados, você tem que ir lá no @duplapodcast. Lá a gente coloca a agenda, a gente coloca os nossos bastidores aqui do que está acontecendo, conversa com vocês e olha, tem surpresa lá no Instagram, que se você for lá você vai descobrir o que é. É uma coisa boa para você. É isso aí, Tamires. A gente fica por aqui. Muito obrigado, gente, por vocês terem vindo aqui conosco. A casa está aberta. Foi um prazer imenso estar com você, gente. Foi muito bom. E muito bom saber que a gente tem outras alternativas, além daquilo que a gente está disponível aí para todo mundo, mas informação é poder e poder se transforma em dinheiro, né? Missão cumprida, como diz nosso sócio Heitor, como é que é? A informação é libertadora. Exatamente. Então, obrigada por estarem com a gente. A gente que agradece. E a gente se vê no próximo episódio.